Olá pessoal, bem, nesse vídeo vamos resolver mais uma questão da prova da Olimpíada Paraense de Química que ocorreu em 2019 a nível de primeiro ano. A questão trata de números quânticos, o que não deixa de ser um conteúdo de estrutura atômica e portanto aborda também a distribuição eletrônica dos átomos, tá? A questão diz o seguinte: diz que o níquel puro está em todo lugar em nosso cotidiano. Banha o ferro para evitar ferrugem e o bronze para deixá-lo sem cor, em vez de amarelo. Grandes quantidades são usadas para niquelar para-choques de automóveis. Por causa do seu alto valor, o metal é guardado em armazéns especiais protegidos por guardas armados antes de ser aplicado nos para-choques. Convencionando-se que o primeiro elétron a ser colocado nos orbitais possui spin menos meio, os números quânticos do elétron diferenciador do níquel são, e a gente tem aqui um dado que é o número atômico do níquel, tá? Que é 28. Então vamos descrever o conjunto de números quânticos do níquel e assinalar a opção correta. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai ter que fazer a distribuição eletrônica do níquel, tá? Então já desenhei o diagrama de Pauling aqui, porque se eu fosse desenhar, fosse mostrar, falar a respeito desse diagrama para explicar bem aqui, ia demorar muito, o vídeo ia ficar longo. Então já deixei o diagrama pronto, Então é importante lembrar que esse diagrama, no diagrama de Pauling, os subníveis de energia ou níveis de energia cinética dos elétrons são colocados em ordem crescente de energia, a partir dessas setas diagonais que cruzam o diagrama, certo? Então a gente segue esse caminho para fazer a distribuição eletrônica, o caminho dessas setas, porque indica a ordem crescente de energia dos subníveis ou níveis de energia cinética, tá? Então a energia ela aumenta nesse caso aqui de cima para baixo, à medida que você aumenta a quantidade de níveis, os níveis estão relacionados à energia potencial, tá? A energia vai aumentando, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos saber o que são números quânticos. A gente tem o conjunto de números quânticos, são as variáveis que servem para descrever o estado quântico de um elétron. Não existem em um mesmo átomo dois elétrons com o mesmo conjunto de números quânticos. Eles podem ter até três números quânticos iguais, mas eles serão diferentes, diferenciados pelo menos por um desses números quânticos, beleza? Então, quais são os números quânticos? Número quântico principal é N, N. N indica o nível de energia potencial que o elétron se encontra. Por exemplo, se um elétron está no 1s, significa dizer que N é igual a 1, certo? Por exemplo, imagine que você tem um átomo de hidrogênio, a distribuição do átomo de hidrogênio é 1s1. Portanto, o elétron do hidrogênio está no estado fundamental, tem N número quântico principal igual a 1. Então, N é um número quântico principal e indica o nível. Tem também o número quântico secundário, que é L. L indica o que? O subnível ou nível de energia cinética. Eu vou chamar de subnível, tá? Então, o que são os subníveis? São representados por essas letras aqui, ó, o S, o P, o D, o F. Tem o G, tem mais letras, mas a gente só conhece átomos que conseguem ocupar até o F. Então, só basta conhecer até o F, tá? E quais são os valores atribuídos
a L, que é o número quântico secundário. Bem, se o subnível for S, o subnível que o elétron se encontra for S, então L vai ser 0. Se o subnível que o elétron se encontra for P, então L vai ser igual a 1. Tá? Se o subnível for D, L vai ser igual a 2. Se o subnível for F, L vai ser igual a 3. Então aqui lembre-se, S é 0, P é 1, D é 2, F é 3. Beleza? Então, nós podemos ver ainda que N pode ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Indicando o nível. Então, esses são os dois primeiros números quânticos, né? O terceiro número quântico, ou número quântico magnético, ele indica o orbital que o elétron se encontra, beleza? Então, o terceiro número quântico a gente costuma chamar número quântico magnético de ML. Ele indica o orbital que o elétron se encontra. Então, eu costumo usar as caixinhas para explicar isso. Então, o que acontece é o seguinte: o subnível S, ele é composto apenas de um orbital, certo? Órbita é a região, né, do átomo que o elétron se encontra orbitando, né, girando em torno do núcleo. Então, o subnível S é formado apenas de um orbital. Cada órbita, de acordo com a regra de Hahn e o princípio da exclusão de Pauli, só pode conter no máximo 2 elétrons. Então, como S só tem um orbital, só é possível um número quântico terciário, né, ou número quântico magnético para o elétron, tá? Então, a gente costuma usar, umas setinhas aqui para indicar. Então a gente pode ter um elétron girando em um sentido e um elétron girando no outro, tá? A gente costuma usar isso aqui. São dois, cada tracinho desse corresponde a um elétron. Só pode ter um valor, né, para S, para número quântico terciário. E esse valor, por que só pode ter um valor? Porque S só tem um orbital. Esse valor é 0. Entretanto, subníveis P tem 3 órbitas. Eu vou apresentar aqui por 3 caixinhas, tá? Então são possíveis 3 órbitas diferentes para um elétron se encontrar. Então o número quântico terciário, o número quântico magnético, deve indicar o orbital que o elétron está. Então se um elétron está aqui, tá nessa caixinha do meio aqui, o número quântico dele, o número quântico terciário dele vai ser 0. Se ele tiver nessa caixinha à esquerda, o número quântico vai ser menos 1. Se ele tiver na caixinha à direita, o número quântico vai ser mais 1. Beleza? O D, o subnível D, tem ainda mais órbitas, tem 5 órbitas, tá? Por que tem 5 órbitas, professor? Porque subnível D cabe 10 elétrons, não é isso? Cada órbita só comporta no máximo 2 elétrons. Então, para caber até 10 elétrons, eu preciso de 5 órbitas, beleza? Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou feio, mas vamos lá. Então é o seguinte, se um elétron está na caixinha do meio aqui, o número quântico é 0. Se ele vai estar à esquerda aqui, ele pode ter número quântico menos 1 e menos 2. À direita, se ele vai estar nessa caixinha aqui, pode ser mais 1. Se ele tiver mais à direita, mais 2. E a mesma regra se aplica a F. Então nem vou explicar aqui sobre F porque o raciocínio é o mesmo, tá?
Então, para P eu posso ter número, para S eu posso ter número, eu só tenho uma possibilidade para número quântico terciário, que é 0. Para P eu tenho 3 possibilidades, né, que é -1, 0 e mais 1. Para D eu tenho 5 possibilidades, que é -2, -1, 0, mais 1 e mais 2. E para F eu vou ter 7 possibilidades, porque então são 7 orbitais. E esses valores vão variar de -3 a mais 3. Tá? Então isso é o número quântico terciário. E por último, o número quântico que indica o sentido que o elétron gira, que a gente chama de número quântico de spin. Vou até colocar aqui do lado para usar esse espaço aqui depois. Spin indica o sentido que o elétron gira, certo? Porque os elétrons são pequenos ímãs, né, dentro de uma estrutura eletrônica. Então, a condição em que esses elétrons se repelem menos, porque eles são carregados negativamente, ou seja, tem cargas iguais, elétrons têm cargas iguais, então para que eles possam comportar um mesmo orbital, a condição de menor energia e, portanto, a única possibilidade que tem de eles ocuparem um mesmo orbital é se eles girarem em sentidos opostos, o que diminui a repulsão eletrônica. Beleza? Então, os elétrons têm duas possibilidades de número de spin, porque quando os dois estão no orbital, um gira no sentido, o outro gira no sentido contrário, para que a repulsão entre eles seja a menor possível. Então, os valores de spin é o seguinte: quando um está em um sentido, o outro está no sentido oposto. Portanto, os números quânticos de spin podem ser -meio ou mais meio. Beleza? Se um é -meio, o outro tem que ser mais meio e vice-versa. A questão diz que o primeiro elétron a ser colocado nos orbitais tem número quântico de spin -meio. Logo, o segundo em cada orbital, o segundo a ser colocado em cada orbital vai ser mais meio, certo? Se o primeiro é -meio, o segundo é mais meio. E assim por diante. O próximo passo é fazer a distribuição eletrônica do níquel, né? O número atômico do níquel é 28. Portanto, isso quer dizer que no estado fundamental ele tem 28 elétrons. E a distribuição eletrônica do níquel no estado fundamental vai seguir essa ordem de energia do diagrama de Pauli. Então vamos lá. A distribuição vai ser o seguinte: são 28 elétrons. Primeiro, um S2, né? Então, um S2, 2 S2, 2 S2, 2 P6, né? 3 S2, 3 P6. E agora já é conveniente contar para saber quantos elétrons a gente distribuiu. 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12, mais 6, 18. Ainda faltam 10, né? Então, coloquei 3P6. Depois de 3P6 vem o 4S. 4S2. Depois do 4S2 vem o 3D. 3D quanto? Vamos contar para ver, né? Até agora a gente tem 20 elétrons distribuídos. Então faltam 8, vai ser D8. Tá? E qual vai ser o elétron diferenciador do níquel? Vai ser o elétron mais... Bem, o elétron diferenciador é o elétron mais energético, ou seja, o elétron a entrar no subnível mais energético, o último subnível da distribuição eletrônica. O último subnível da distribuição eletrônica aqui, que a gente viu, foi o 3D. O último subnível é 3D. Portanto, o elétron mais energético, aliás, o elétron diferenciador, né,
que está no subnível mais energético vai estar aqui no 3D. E quais são as possibilidades que a gente... Quais são os números quânticos relacionados a esse elétron? Bem, se ele está no 3D, ele está no terceiro... 3D está aqui, ó, no terceiro nível. Portanto, o N vai ser igual a 3. Primeiro número quântico a gente já encontrou. Segundo número quântico, está relacionado ao subnível, né? Que tipo de subnível é esse? Poderia ser S, P, D ou F. Na verdade, é D, né? Foi o último aqui. É importante lembrar, gente, que o subnível mais energético é o último a ser distribuído, tá? O último a ser colocado elétrons, que no caso aqui foi o 3D. Como é D, o segundo número quântico, ou número quântico secundário, né? Como queiram chamar, que é L, vai ser igual a 2. Então, N é 3, L é 2. O terceiro número quântico é o número quântico magnético, que vai indicar aqui a órbita que o elétron se encontra. Como a gente viu aqui, para D, a gente tem 5 possibilidades, né? Então, vou fazer aqui, tentar fazer as caixinhas mais bonitinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Aqui é para D. Então, como é que esses 8 elétrons estão distribuídos? A gente tem... Primeiro, os elétrons ocupam parcialmente os orbitais, porque a repulsão eletrônica, assim, é menor, tá? E é um processo energeticamente mais viável. Então, cada elétron ocupa parcialmente o orbital. Então, como é que vai ficar? Primeiro, um elétron ocupa aqui, depois um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Depois começa a emparelhar, se você tem mais elétrons. Agora foi 5, ainda tem 3, né? Porque são 8. Então o segundo vai entrar aqui nesse orbital, emparelhando a esse aqui com spin contrário. O outro, esse aqui foi o sexto, né? O sétimo vai emparelhar aqui nesse orbital, também com spin oposto. E o oitavo vai emparelhar aqui nesse orbital, também com spin oposto. Olha, a gente viu que aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é mais 1 e aqui é mais 2. O elétron diferenciador é o último a ser colocado no orbital. Qual foi o último que a gente colocou? Foi esse aqui, ó. Foi esse carinha bem aqui, né? De spin oposto. A questão diz que e o número quântico magnético aqui, né, o número quântico terciário, que é ml, no caso vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 0, tá? Então ml é igual a 0. E agora falta o número quântico de spin, o quarto número quântico. A questão diz que o primeiro elétron a ser colocado tem spin menos meio. O primeiro que a gente colocou foi esse aqui, né? Esse que tá com essa cara aqui. Então, se o primeiro a ser colocado tem spin menos meio no orbital, o primeiro a ser colocado no orbital tem spin menos meio, o segundo a ser colocado no orbital, que é o elétron diferenciador, tem número quântico de spin mais meio. Portanto, o spin, a gente costuma chamar só de S, é igual a mais meio, ou simplesmente meio, beleza? Portanto, nós encontramos aqui os números quânticos do elétron diferenciador para o átomo de níquel no estado fundamental.